Um coração cheio de perdão. Nazarick. O retorno de Ains a Nazarick sempre foi motivo de alegria entre os guardiões e os muitos moradores permanentes da tumba. Com o tempo, tornou-se motivo de festa sempre que ele ficava ausente por algum tempo. Neste caso em particular, o rei feiticeiro estava ausente por uma semana inteira, cuidando de negociações e instruções sobre a expansão dos laços comerciais entre as terras que governava, incluindo a região recém-colonizada descoberta na costa oeste por algumas das primeiras expedições a se aventurar no desconhecido. O rei feiticeiro, por sua vez, insistiu que se eles quisessem festejar e celebrar seu retorno, eles deveriam tirar um dia de folga do trabalho para se divertirem. Cada um por vez daria a ele seu relatório sobre o status de suas atividades em sua ausência e então se juntariam aos seus companheiros no sexto andar. Claro que sua partida nessa ocasião foi contestada por Albedo. Senhor, porque você precisa negociar, apenas dê ordens a eles, meu amor, e se eles não obedecerem perfeitamente, esmague-os e então substitua-os. Ains fez a pose sábia de morto-vivo número 2, apoiando o queixo no punho esquelético e se inclinando para a frente em uma pose que seu mundo natal chamava de o pensador. Acredito que seria míope, Albedo, por 4 razões. Primeiro, porque a obediência voluntária sempre vence a obediência forçada. Segundo, porque significaria que nem eu nem eles tínhamos fé verdadeira na lógica das minhas ideias. Terceiro, porque pode chegar o dia em que eu enfrente alguém que eu não possa simplesmente esmagar, e, portanto, devo manter minhas habilidades de negociação afiadas. E finalmente, ele não conseguia sorrir, mas apareceu uma aura agradável ao seu redor, porque me dá informações sobre o que está indo bem onde, quais são os pontos fortes e fracos de vários locais, de modo que se eu tiver que esmagar uma rebelião, já ganhei uma visão avançada das fraquezas, dada por seus próprios lábios. Albedo juntou as mãos e seus olhos brilharam como estrelas. Ó, meu senhor! Meu maravilhoso senhor! Como pude não perceber sua profunda percepção de tudo isso? Estou tão orgulhosa, tão impressionada. Ela começou a se aproximar dele, suas asas tremendo, e Ains pensou sobre a razão oculta para sua alegria em uma breve partida. Um alívio do medo de decepcionar os filhos de seus amigos, e um desconforto com a possibilidade sempre iminente de um interesse superabundante em tentar se reproduzir com ele por parte de seu supervisor guardião obsessivo. Albedo, acalme-se. Não me force a confiná-la novamente. Ains disse, sentindo o desejo dela crescendo dentro de si. Oh, Lord Ains, por favor, apenas. Ela começou. Guardiões. Ela está perdendo o controle de novo. Ains gritou, levando Cocytus e Sebas a atacar a supervisora e arrastá-la de volta enquanto ela tentava abrir caminho até seu mestre. Ains suspirou, confine-a por um dia, acho que não posso culpá-la, fiquei fora por uma semana, deve ter parecido uma eternidade. Foi. Aura disse com um aceno enfático. Mas esperamos que você tenha se divertido, Lord Ains. Mari disse com um rosto ansioso e uma voz igualmente ansiosa enquanto a guardiã supervisora era literalmente arrastado para longe. Na verdade, eu fiz, nos últimos 10 anos meus seguidores fora de Nazarick cresceram tremendamente tanto em quantidade quanto em qualidade. A rainha governadora Draudilon não desceu para uma garrafa. As operações de Vanisa continuam a dar frutos e fizeram muito para erradicar os laços com os remanescentes de Zuranon da antiga nobreza e os expurgos estão abrindo caminho para novos talentos surgirem. Essas minhas visitas são demonstrações encorajadoras do progresso e da paz do meu governo. Ains disse orgulhosamente. Falando em Vanisa, disse Demiurgo, quando ela retornará? Cada um de nós tem estado ocupado com seus projetos ultimamente, e embora ela tenha enviado sugestões, seria ideal tê-la presente nesses experimentos. Ains lançou ao arquidemônio um olhar que, se ele tivesse um rosto de carne, teria se divertido. Se você simplesmente quer ver sua amante, você só precisa pedir, eu me arrependo de tê-la tirado de você por tanto tempo. Demiurgo não era capaz de corar, mas a percepção do rei feiticeiro causou-lhe um momento de consternação. Meu senhor, eu nunca sonharia em comprometer uma missão que você deu a alguém, com meus próprios desejos egoístas. Ains riu. O trabalho dela está quase terminado, agora ela pode informar a rainha governadora e deixar seus agentes cuidarem do restante por conta própria. Tenho certeza de que ela ficaria feliz em voltar para o seu lado. Que seja somente como meu senhor deseja.
Demiurgo disse, com um tom de contentamento em sua voz rica. Depois que todos os relatórios foram concluídos, algumas horas depois, Demiurgo se viu em seu escritório com uma demonia de pele dourada. Oi Demi, bom ver você de novo. Ela disse com um sorriso cheio de presas. Ele sorriu de volta, antes de pular nela com um olhar lascivo e eles começarem a se rasgar. Quando ambos estavam finalmente exaustos, doloridos e se recuperando, os dois começaram a vestir uma muda de roupa que, segundo a experiência, era uma boa ideia manter à mão quando trabalhassem juntos. Então, pelo que entendi, você está fazendo progresso no item morfomântico? Ela perguntou timidamente enquanto pegava uma calça substituta. Sim, ele disse enquanto começava a abotoar uma camisa branca no meio. Acredito que estamos prontos para um teste humano bem-sucedido. Você tem conduzido julgamentos de seres normais como humanos, elfos e quaisquer outros elementos criminosos que você recebe por aqui? Eu te enviei 24 agentes Urano em apenas um mês, eles não foram úteis? Ela perguntou infeliz. Eles eram, mas na maioria das vezes eles explodiam, funcionava quando eu os matava, mas havia um alcance limitado em que eles podiam se transformar, e mesmo aqueles que sobreviviam, eram incapazes de se reproduzir com qualquer coisa. O rosto de Vanessa caiu. Isso significa que eu nunca serei capaz de ter um filho? Demiurgo só conseguiu dar de ombros. O seu foi um caso único. Você mudou para um ser superior usando um item dos Supremos antes de ser ressuscitada. Esses novos itens são mais limitados, então os experimentos necessariamente acabariam bagunçados. Ele impediu que seus pensamentos reais passassem por seu rosto. Você merece um herdeiro. A noção de que eu posso não ser capaz de lhe dar um. Vanessa estremeceu. Eu entendo os sentimentos de Lady Albedo e Lady Chautiar quando penso nisso. Bem, é por isso que trabalhamos, para que Nosso Senhor tenha uma linhagem que perdure para sempre, mesmo que o impensável que não nomearemos aconteça. Demiurgo respondeu. Vanessa foi até a mesa do arquidemônio e pegou um pedaço de papel depois de vestir sua blusa. Demi, como a Astraca tem passado enquanto estive fora? Ela perguntou casualmente enquanto lia o documento. Demiurgo afivelou o cinto de suas calças e sorriu. Ele lamenta sua existência diariamente. A seu pedido ele não teve sua masculinidade mutilada ou machucada, nem foi violado como você diz, de acordo com sua promessa. No entanto, isso deixou muito que ainda poderíamos fazer, e tudo foi feito. Diariamente ele é restaurado, e diariamente ele implora pelo fim. Vanessa sorriu de felicidade. Se não fosse por ele, eu ainda seria humana, eu nunca teria provado o céu, nem teria sido elevada para ser vista em seus olhos como eu sou. Talvez seja a hora de dar a ele uma chance de acabar com sua agonia. Ela disse em uma voz cativante. Você está pronta para perdoá-la? Demiurgo perguntou incrédulo. Vanessa abaixou o documento e olhou para o monstro que amava. Diga-me uma coisa, meu sábio arquidemônio, para que serve o perdão? Sua voz era gentil como um riacho balbuciante, tanto que o desconcertou. Não entendi a pergunta. Demiurgo disse com um toque de aborrecimento, pois falta de compreensão não era algo com que ele estava acostumado. Ela sorriu. Vamos caminhar e conversar. Os itens que precisamos já estão esperando por nós? Estão sim. Ele respondeu. Ótimo. Ela disse, e caminhou até a porta com as mãos atrás das costas, suas asas ainda tremendo no brilho residual da liberação física. Quando eles estavam no caminho pelo corredor, ela elaborou. Se eu o perdoar, posso dar a ele a libertação da morte, e isso parece, pelo menos superficialmente, que estou fazendo um favor a ele, não é? Ela perguntou. Sim. Ele respondeu com firmeza e com claro desagrado pela ideia de dar tal presente a Astraca. Mas e se eu te dissesse, meu precioso arquidemônio? Ela pulou alguns passos à frente dele e colocou seu corpo na frente do dele, antes de começar a andar para trás, que eu sou feliz, verdadeiramente alegre, que eu tenho quase tudo o que eu quero da vida, um bom lar, uma boa vida, um amante maravilhoso que me dá exatamente o que eu desejo. Eu realizei meus sonhos de infância e toquei o céu, enquanto eu tenho camaradas maravilhosos por todo o império feiticeiro que não vão me abandonar, sem mencionar, é claro, que eu sirvo ao melhor rei que já existiu. Enquanto ela caminhava para trás, Demiurgo não diminuiu o passo, não havia necessidade, eles já tinham dançado essa dança 1000 vezes,
ela sabia exatamente como se mover para acompanhar o ritmo dele e exatamente para onde se virar ou se mover no corredor para chegar onde queria. Então eu diria que acredito em você. Demiurgo disse com um sorrisinho convencido. Vanessa sorriu de volta para ele. Bom, mas ainda há uma mancha na minha felicidade. E Astraca, nunca consegui me livrar do ódio, da raiva e da dor, as coisas que ele fez e as coisas que ele tinha feito, toda aquela humilhação, toda aquela degradação, me consumiram por um longo tempo, e enquanto eu tiver que fazê-lo sofrer, uma parte dele sempre me governará como se eu ainda fosse aquela camponesa indefesa tremendo de medo dentro daquela carruagem todos aqueles anos atrás. Perdoá-lo não é por ele, é para mim, para que eu possa me livrar de tudo, para que eu possa cortar o último fio da minha existência anterior e abraçar minha vida como ela é hoje e será amanhã. Demiurgo ficou quieto por um longo tempo, e Vanessa caiu suavemente no passo ao lado de seu companheiro. Entendo. Ele finalmente disse em uma voz lenta e arrastada: se esse é o caso, e você está fazendo isso por si mesma e não por ele, então que assim seja. Demiurgo acrescentou depois de mais alguns momentos de reflexão. Eu sabia que você entenderia, então, porque você não vai buscar as coisas que precisamos, e eu irei visitar o tolo que ansiava por ser o rei dos homens, uma última vez. Ela sorriu feliz e não olhou enquanto eles se bifurcavam. Ela entrou na sala um pouco depois onde Astraca estava mantido. Ela entrou na sala em sua forma humana, uma que ele conhecia muito bem, e ele olhou para cima, molemente, de onde estava sentado, envolto em correntes. Olá, Astraca. Ela disse docemente. De volta outra vez. Ele sussurrou, seus olhos estavam cheios de terror. Chega, por favor, chega, eu não posso, por favor, senhora Vanessa, eu farei qualquer coisa. Só não me machuque mais. Seu rosto era o de um homem quebrado que ansiava pelo fim de sua própria sanidade. Vanessa puxou uma cadeira e sentou-se na frente dele. Ela colocou o pé para fora quase ao alcance dele, e ele imediatamente foi até ele. Ele aprendeu que doía menos nos dias em que se humilhava diante dela, mas ela estava além do que ele conseguia suportar. Ela já tinha feito isso algumas vezes. O observou esticar a língua sabendo que se ele pudesse tocar a sola do sapato dela, doeria muito menos, apenas para falhar e chorar depois. Ainda assim, mesmo sabendo que não tinha a mínima chance de tocá-la daquele jeito, ele sabia que tinha que tentar, não só por vã esperança, mas também porque se ele tentasse bastante, às vezes isso resultava em menos dor também. Então cada músculo se esticava contra suas correntes enquanto ele esticava a língua, fazendo barulhos desesperados enquanto fazia isso. O desespero às vezes agradava sua senhora da dor. Você sabe há quanto tempo está aqui? Vanessa perguntou casualmente, isso o fez congelar, era uma pergunta inesperada. Não, 30 anos? Ele adivinhou. Não, você está aqui há quase 12 anos agora, mantendo com boa saúde, eu poderia mantê-lo sofrendo por uma vida natural de mais 60 ou 70. E isso assumindo que eu não faça nada para mantê-lo jovem e começar tudo de novo. Vanessa disse, observando o olhar de horror varrer seu rosto no lugar de seu desespero anterior. Mas eu percebi uma coisa. Ela disse, uma parte de você ainda estava me machucando, mesmo depois de todos esses anos, e enquanto eu sentisse a necessidade de continuar voltando para você para outra sessão, bem, algum pequeno fragmento da sua vida ainda me controlaria. Astraca ficou em silêncio, perplexo, olhando para a mulher com total confusão. Estou realmente feliz agora, muito da minha vida é maravilhoso, e quer eu queira admitir ou não, uma parte disso é por causa do que você fez comigo, horrível como foi, então, decidi te perdoar, não pelo seu bem, mas pelo meu, para que eu possa deixar tudo do passado para trás, e continuar vivendo e sendo feliz de hoje em diante. Você realmente vai me deixar ir, senhora, isso não é um truque? Astraca perguntou. Sim e não. Ela disse, você vai ter uma chance de servir o Ser Supremo que você ousou se opor. Sua recompensa por esse serviço é uma chance de viver. Se isso te matar, te mata, mas se não, então eu vou deixar você ir. Você não receberá dinheiro, comida, água, e o mundo que você conhecia se foi. Você está proibido de contatar qualquer membro de sua antiga família. E você nunca terá permissão para ocupar um cargo público em qualquer lugar do Império Feiticeiro. O que você fizer além disso, eu não me importo. Porque você não será mais nada para mim,
você será um camponês, assim como eu era. Ela se inclinou para a frente, fraco, impotente e pobre. Ninguém pode saber quem você era. Você precisará de um novo nome, que eu darei a você e pelo qual você viverá pelo resto de seus dias, mas você será livre. Eu geralmente não deixo minha presa ir, mas você era mais pessoal do que todo o resto. Então sua liberdade é também o fim final do meu passado. Como se você nunca tivesse existido na minha vida, também é um presente para seu pai e sua mãe. Eles morreram ano passado, você sabe, com poucos dias de diferença um do outro. Eles imploraram tanto por você antes que eu te pegasse. Isso me lembrou da minha própria mãe, meu noivo, o que eles passaram por mim. Ela balançou a cabeça, ela parecia triste, o que era algo que Astraca não esperava. Quando seus pais estavam morrendo, eu fui vê-los, eles imploraram por uma audiência comigo, e eu estava na área fazendo algo para Papa Neia. Então eu fui, eles imploraram por você de novo. Eu acho que eles pelo menos, realmente te amavam, o filho mais tolo deles. Eu não prometi muito a eles, mas foi tocante, eu suponho. Vanessa disse, observando enquanto ele olhava com atenção arrebatada para sua história. Então, aqui estamos nós, estou pronta para seguir em frente, embora eu ache que tenha demorado bastante, como uma imortal. Bem, eu tenho todo o tempo do mundo, você, no entanto, nem tanto. Ela sorriu um sorriso largo para ele novamente. Então agora você tem uma escolha, já faz um tempo desde que você teve uma dessas, não é? Ela perguntou. Ele assentiu com uma expressão entorpecida no rosto. Então, você pode implorar para servir ao rei feiticeiro em um experimento, e ganhar a liberdade da morte ou a liberdade da sua vida, o que quer que reste dela que você ainda tenha, ou, você pode ficar aqui, eu não voltarei para visitar, mas tenho certeza de que Neuronist se divertirá muito com você até você morrer de velhice. O que será? Vanessa perguntou. Por favor, deixe-me servir a sua majestade. Senhora, eu imploro para servir. Eu imploro a você. Ele gritou, se contorcendo em suas correntes enquanto tentava suplicar a ela, lutando para chegar perto o suficiente para usar sua língua para influenciar sua decisão. Concedido. Vanessa disse com um sorriso irônico. Um momento depois, a porta se abriu e Demiurgo entrou na câmara escura. Ele entende o que vai acontecer? Demiurgo perguntou de passagem. Por mais que ele precise, e ele está muito disposto, suspeito que se eu estivesse certo, então a mudança foi influenciada pela disposição do alvo em participar. Nosso cachorro aqui vem sofrendo há muitos anos, ele está muito ansioso para se oferecer por isso, não é, garoto? Ela sussurrou enquanto se aproximava dele. Quando ela chegou ao alcance, tudo o que o antigo governante quebrado conseguiu fazer foi gritar e latir como um cachorro para mostrar seu entusiasmo. Ele aprendeu esse jogo em particular com Chautiar, para a diversão de Vanessa. Tudo bem, no que vamos transformá-lo? Perguntou Demiurgo. Vanessa pensou no assunto. Vamos transformá-lo em um homem-rato. É uma mudança bem complicada. É um ser bem fraco, e combina muito bem com ele. Demiurgo riu, enquanto Astraca olhava para eles com medo e incerteza. Ele não viu nada por alguns minutos depois que a luz tão brilhante quanto o sol se apagou em seu rosto, mas ele sentiu uma grande agonia enquanto seu corpo se remodelava. Ele engasgou e chorou de dor e rolou pelo chão enquanto ossos, carne e músculos eram reorganizados. Finalmente, seus sentidos começaram a retornar. Ele sentiu o cheiro de tudo ao seu redor. A luz fraca parecia mais brilhante. Ele olhou para suas mãos. Elas não eram mais humanas. Ele sentiu seu corpo e sentiu-o pelo marrom sujo e emaranhado. O que eu sou, senhora? Ele perguntou com uma voz estridente. Um homem-rato. Demiurgo disse, e puxou um pergaminho de avaliação. Depois que ele usou, uma luz azul fraca iluminou Astraca, e o arquidemônio pareceu satisfeito. Maravilhoso, absolutamente nenhum sinal de degeneração. Seu corpo aceitou essa transformação e não vai voltar atrás por conta própria. Alguma chance de explosão? Vanessa perguntou indiferente. Nenhuma evidente. Demiurgo disse com otimismo. Você acha que ele pode procriar? Vanessa perguntou. Provavelmente, e isso pode acabar sendo melhor se ele fizer isso. Os homens-rato não são uma espécie muito inteligente. Se ele procriar por algumas décadas quando chegar à estação, a raça pode se tornar mais útil para Nazarick. A voz de Demiurgo tinha um tom positivo enquanto ele falava.
O sorriso de Vanisa era radiante, um fim adequado para o homem que seria rei, fazendo sexo com as mulheres dos homens-rato em cavernas, tocas e sujeira para criar ativos futuros para Nazarick, até que ele morra. Diga, qual é a expectativa de vida deles? Ela perguntou. Cerca de 40 a 50 anos se eles não forem mortos. Demiurgo disse pensativamente enquanto vasculhava sua memória. Bem, isso é alguma coisa. Vanisa disse com um encolher de ombros, agora ele precisa de um novo nome. Ela olhou para o homem-rato de 4 pés de altura que já foi um rei imponente. Seu nome agora é Ek. Você não responderá nenhum outro. Ela disse e se abaixou e arrancou um bigode dolorosamente do nariz dele. Isto, ela disse enquanto o segurava, é para que possamos encontrá-lo sempre que precisarmos. Foi como encontrar o meu cadáver depois que morri sob sua tortura. Se você se rebelar, se voltar contra nós, se tornar um criminoso, podemos encontrá-lo em horas, e eu o manterei vivo aqui por mais 100 anos. Quando você perecer, assumindo que o faça livre, encontrarei seu cadáver da mesma forma, e o enterrarei ao lado de seus pais, mantendo minha promessa final a eles. Você tem alguma pergunta, Ek? Vanisa perguntou. Astraca? Ek balançou a cabeça vigorosamente e não ousou dizer uma palavra. Bom. Ela disse, agora, eu te perdoo, vá viver como quiser sob os termos da sua liberdade condicional, arranhando cavernas logo além das fronteiras do Império Feiticeiro, enquanto eu vou no céu sobre as terras que você uma vez tentou governar, e se arrependa de mim pelo resto da sua curta e patética vida. O portal foi aberto para ela rapidamente depois disso, e Ek correu para qualquer destino que lhe coubesse. Agora estamos prontos para tentar com Sua Majestade. Você sabe o que ele deseja tentar? Vanisa perguntou. Um senhor anjo, um doador de vida, seu equivalente. Demiurgo disse com orgulho. É apropriado que o Senhor da Morte que me deu a vida tenha ambos os reinos do divino para si. Posso estar lá quando for oferecido a ele? Vanisa perguntou esperançosa. Essa é a decisão dele, mas ele nunca recusou um pedido desse tipo antes, então não vejo razão para não fazê-lo. Demiurgo a lembrou. 1 hora depois, eles estavam no grande salão. Ainz havia escolhido não contar a nenhum dos outros guardiões sobre o projeto. Em particular, ele havia escondido de Albedo e Chautiar, e isso fazia deste dia de festa um momento oportuno para um julgamento. Minha estatística de sorte está realmente valendo a pena. Ainz pensou consigo mesmo sobre a felicidade que ele conseguiria administrar sem seu limitador ativar. Demiurgo e Vanisa levaram seu tempo explicando o que tinha sido feito e o julgamento humano bem-sucedido e a libertação de Ek, o antigo rei Astraca. Isso pegou Ainz um pouco desprevenido. Ele esperava que um dia ele morreria em Nazarick de velhice, ou que Vanisa o mataria. Você está realmente bem com isso, Vanisa? Ainz perguntou preocupado. Eu estou, meu senhor. Deixá-lo ir me permitiu abrir mão dos últimos tentáculos de poder que suas ações tinham sobre mim. Ele é livre, é verdade, mas eu também sou. Deixe-o viver seus dias ganhando a vida com as sobras de qualquer sociedade para a qual migrar, e pelo menos antes de seu fim ele prestou um bom serviço ao único rei verdadeiro. Ela disse enfaticamente e orgulhosamente. Muito bem, então vamos ver os frutos do seu trabalho. Ainz disse, e pegou o item em mãos. Era um pequeno objeto arredondado em forma de ovo, feito para se parecer com o item de mudança de raça que havia sido usado na guardiã externa Renner para transformá-la em uma arcanjo. Desejem-me sorte. Ainz disse ironicamente, e o clarão de luz brilhou em seus rostos. A dor percorreu seu corpo enquanto ele sentia as mudanças acontecendo, e quando ela desapareceu, ele olhou para suas mãos, esperando ver a aura branca brilhante de um ser angelical, e descobriu que tinha mãos humanas muito comuns. Demiurgo e Vanisa estavam olhando para ele, horrorizados e totalmente incrédulos. Espelho. Traga-me um espelho. Ainz disse em pânico repentino, sua voz soou muito familiar, mas o mais importante, ele percebeu que estava em pânico, as emoções corriam soltas por sua mente, e o supressor não ativou, nem parecia haver qualquer chance de que pudesse ou iria. Demiurgo correu até uma parede, puxou um espelho dela e o levou até onde Ainz estava. O rei feiticeiro olhou para o reflexo olhando para ele em choque. Ele era, em uma palavra, ele mesmo, um pouco mais alto do que ele se lembrava, muito mais baixo do que ele estava acostumado a sentir no corpo morto-vivo, mas era quase seu próprio rosto,
um pouco mais angular. Como se o crânio fosse um amálgama do seu corpo de Overlord e o que ele costumava ter como seu, mas os olhos amendoados, e todo o resto, eram muito como ele se lembrava. Demiurgo? Vanisa? O que aconteceu? Sua voz ficou ofegante e atordoada. Ele estava, em todos os aspectos que ele podia dizer, inteiramente humano novamente. Seu coração estava batendo forte em seu peito. Tudo o que ele conseguiu dizer enquanto colocava sua mão sobre ele foi: eu tenho um batimento cardíaco, enquanto uma onda repentina de maravilha gloriosa varria todas as outras emoções.